ensaio clínico, como são, por exemplo, o PTC 124. Este também, ultimamente, mudou de nome e chama-se Atalurem. Está com efeito em fase 3 de ensaio clínico e esperam-se agora, no breve trecho, os resultados deste ensaio. Também a terapia génica, que se destina não só a estas mutações, mas a todas as mutações. Portanto, a terapia génica terá essa vantagem de não ser necessário classificar as mutações, porque na realidade consiste em adicionar a versão curta do gene, portanto é uma cópia daquele RNA mensageiro que está entre o gene e a proteína, através, por exemplo, de lipossomas. Lipossomas, se calhar os senhores da sala já ouviram falar a propósito dos cremes que se põem na cara, que são os mesmos lipossomas, e conseguem transportar esse gene para o interior das células. No entanto, apesar de serem inócuos, quer dizer, não são tóxicos, são pouco eficientes. Outra maneira de o fazer é através de vírus que são manipulados para não serem tão virulentos, mas apenas para conterem este gene benéfico, que de facto fazem isso com enorme eficiência, põem essa cópia saudável do gene no interior da célula, no entanto, desencadeiam alguma resposta imunitária, alguns efeitos adversos, nomeadamente tipo alergias e exacerbações. Portanto, a terapia génica está neste momento um pouco posta de lado, porque de facto não se consegue demonstrar a sua eficiência. Falando agora um pouco das mutações de classe 2, onde está incluída a mutação mais frequente, a F508del. Portanto, estas proteínas, nestas classes, têm um problema de ficarem retidas no interior da célula, nomeadamente no organito que chamamos o retículo endoplasmático. Estas proteínas têm um problema de arquitetura. A proteína não consegue adquirir a sua conformação nativa, portanto fica, como está aqui representado, um pouco mais gordinha do que seria desejável. E por estar assim um pouco mais gordinha, dizemos nós misfolded, portanto tem um problema de enrolamento, não consegue sair pelas saídas desse tal retículo endoplasmático e, portanto, não chega à membrana celular e é enviada para o caixote de lixo, que chamamos o proteassoma, o caixote de lixo da célula. Como é que nós sabemos isso no laboratório? Porque quando analisamos as células, aqui tem uma proteína normal, CFTR, vê-se aqui marcada a vermelho, isto é a proteína total que está no interior da célula, e esta é só a fração que está na membrana da célula. E vê-se aqui muito claramente, penso eu, não se consegue ver? De facto, as imagens são muito sugestivas e eu gostava de lhes mostrar que é óbvio por aqui o que é que de facto não está a correr bem. Parece que não é possível. De qualquer maneira, eu penso que aqui nesta imagem ainda vê umas sombras verdes, que isto significa a fração da proteína CFTR em células normais que está na membrana, e na imagem aqui de baixo vê-se as células vermelhas, portanto a proteína está lá, mas está no interior da célula, não chega à superfície. Esta imagem aqui está completamente escura. Portanto, se nós estudarmos estes mecanismos para poder resgatar a proteína para a superfície da célula, nomeadamente a proteína com mutação F508del, podemos tentar imitar esses mecanismos para a trazer para a superfície, utilizando pequenas moléculas, ou seja, drogas. E se encontrarmos mais de uma forma de fazer isso, talvez possamos utilizar mais do que uma dessas drogas, portanto, em terapias combinadas, para conseguir melhores resultados.
E, de facto, como eu vos disse logo no início, há boas notícias em relação a estas novas moléculas, a estas novas drogas. Nomeadamente, aqui temos os resultados de fase 2, do ensaio clínico de fase 2, em que há uma terapia combinada com estas duas moléculas que aqui estão. Este é um corretor, VX809, é uma molécula que traz a proteína para a superfície da célula, e este VX770 é um potenciador, portanto é uma molécula que obriga a proteína CFTR a abrir. Estes estudos foram extremamente encorajadores e estão agora a prosseguir para a fase 3. Existem ainda outros corretores como backup para melhorar os efeitos daquele corretor 809, como seja este o corretor 6, o VX661. Portanto, é uma segunda geração de compostos, já está em ensaio clínico. E outros estão a sair de outros laboratórios, como este laboratório do Canadá, que identificou novos corretores, ou este outro estudo que saiu do laboratório da Califórnia. Nós próprios, cá em Portugal, no meu laboratório, encontramos uma nova molécula, que de resto está em ensaio clínico para outras patologias, que aumenta, isto são estudos que nós efetuamos em células, estudos por eletrofisiologia, que efetuamos em células que resultam de pulmões de doentes transplantados, que normalmente não são utilizados, são pulmões, obviamente, que são desperdiçados, mas que nós utilizamos para a investigação, e conseguimos mostrar que este composto, o HGF, corrige pelo menos 10% da proteína F580. Vou falar agora um pouquinho das mutações de classe 3 e classe 4, as tais que chegam à superfície da célula, mas que a proteína tem dificuldade em abrir e transportar íons de cloreto. Aqui, como eu disse, as mutações de classe 3 têm um defeito de regulação, a proteína está inserida, esta é a membrana da célula, a proteína está lá inserida, mas o canal não abre. Nas mutações de classe 4, o canal abre e transporta alguns íons de cloreto, mas pouco. Aqui o objetivo é encontrar os tais potenciadores para ativar a proteína e obrigar o canal a abrir. Este é, de facto, o ensaio clínico mais bem sucedido até à data, com esta molécula VX770, e demonstrou quase uma normalização no teste de suor dos doentes que participaram neste estudo. O que é muito importante aqui referir é que, para já, esta eficácia só foi demonstrada para doentes com a mutação G551D. Portanto, a proteína chega à membrana, os doentes têm esta mutação, a proteína chega à membrana e o canal não abre. E quando tomam esta droga, não só o canal abre, como se demonstra pela normalização do teste de suor, como também foi verificado uma melhoria em 10% na função pulmonar. Finalmente, as mutações de classe 5, em que existe alguma proteína produzida, essa proteína é a proteína CFTR normal, mas é em muito pouca quantidade e, portanto, existem os problemas associados à doença. Aqui, poder-se-á utilizar também os corretores para trazer mais proteína para a membrana, ou os potenciadores, as tais drogas, que forçam o canal que já está na membrana a abrir. Portanto, pensamos que ainda não há estudos a demonstrar isto, mas pensa-se que os doentes com estas mutações também poderão beneficiar, por exemplo, deste VX770, que vai chegar muito em breve à clínica. Portanto, em resumo, para estas novas terapias reparadoras da proteína CFTR, já sabemos qualquer coisa sobre os mecanismos básicos, porque é importante primeiro investigar para depois podermos tratar, e estamos a validá-los em células e tecidos vivos para demonstrar a sua eficácia. Temos já compostos
em ensaio clínico, como o PTC 124 ou a tal REM, para mutações de classe 1, o VX 809 ou 661 como corretores, que se destinam a mutações como a F508del, este VX 770, que aqui está a amarelo, porque de facto já foi submetida para aprovação, quer no FDA nos Estados Unidos, quer na Europa ou EMA. Portanto, muito em breve, pensa-se que no próximo ano já poderão ser receitados aos doentes, mas que se aplicam só a determinadas mutações, como por exemplo a G551D. Mas temos de facto esperança porque há novos compostos que estão a sair de vários laboratórios em todo o mundo. Pensamos também que com 10% de correção, isto é a parte encorajadora, se chegará já a um benefício marcante para os doentes. Finalmente, gostava só de vos apresentar o meu grupo de investigação, que na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e no Instituto Ricardo Jorge, damos de facto o nosso melhor para tentar encontrar novas abordagens terapêuticas que de facto tenham impacto na vida dos doentes. Tenho que agradecer a colaboradores, quer em Portugal, quer no estrangeiro, o financiamento que temos no meu laboratório, quer de cá de Portugal, da FCT, quer da União Europeia, e, finalmente, uma palavra para os doentes, pois é para eles que os nossos esforços, o nosso trabalho diário e bastante duro se dirige no dia a dia. Muito obrigada pela vossa atenção. Queria perguntar à Filipa, falou-nos só sobre a terapêutica, sobre a fisioterapia de medicina.